Paternidade, dois pontos, o que os filhos precisam. Então, o mês de maio tem sido assim, um mês para nós de muita andança, né? Tanto para mim quanto para a Luiz e todas as pessoas que estão envolvidas com a adoção. Muitos de vocês aqui, a Graça e a Nilda, né, foram artistas de um vídeo muito bonito, né? Quem não viu tem que ver. A Renata também foi, a Ineri também foi, tá certo? Cada vez mais a sociedade está entendendo, né, trabalhando este nosso tema, né, que eu disse para vocês que é aquilo que nos identifica aqui hoje, tá certo? A nossa paternidade adotiva, né, o nosso caminho na adoção. Então, quando a gente entra no GEAD, não importa a religião, não importa o time, não importa a cor, não importa coisa nenhuma, importa para nós que todos nós somos família adotiva, tá certo? Que nós entendemos que a nossa família, ela precisa ser fundamentada no amor, tá certo? Então, a família adotiva é aquela que é fundamentada no amor. Em essência, tá certo? Falando agora um pouquinho sobre o que a criança precisa, né? O que realmente a criança precisa, que é o tema de hoje, né? E antes disso, eu queria refletir um pouquinho com vocês o que é paternidade. Eu até ia fazer uma dinâmica diferente, mas como eu não sabia como era, que ia ter tanta coisa diferente, eu resolvi não mudar mais, né, porque já bastava toda a nossa diferença aqui para não desalojar vocês totalmente. Então, eu vou fazer mais uma conversa, né, e não fazer dinâmica, deixar para outro mês com a Juliana, que ela vai começar. O que é paternidade, gente? Vamos pensar um pouquinho. Não, para o lado do que a gente vai falar aqui, não é aula de psicologia. O que é paternidade? Não é o que vocês querem ser, não é o que vocês estão fazendo aí, se preparando para... Para que vocês estão se preparando? Serem pais, tá certo? Então, paternidade engloba tanto mãe quanto pai, né? A gente... poderíamos colocar maternidade, o que a criança precisa. Mas quando a gente fala paternidade, engloba os dois, tá certo? Então, paternidade é a nossa função, né? E é uma função, né? O que é função? Está ligado ao fazer, né, de criar e educar filhos, não é assim? Bem simples, tá certo? Então, paternidade é a função de criar e educar filhos. E quando eu digo que é função, tá certo? O que eu já estou dizendo? Não é uma coisa que está ligada a gênero, tá certo? Então, pai e mãe pode ser qualquer pessoa que tenha amor, que tenha disponibilidade afetiva, que desempenhe a função de cuidado, né, de proteção, que crie e eduque filhos. Tá? Eu conheço tantos pais que são melhores mães do que muitas mães. Eu conheço vós que são mães, avós que são pais, tá certo? Mães que são pais também. A gente brinca, né? Amanhã é o dia das mães, né? Então, essa semana eu recebi, assim, vários telefonemas de famílias diferentes, por exemplo, que não tem a mãe presente. Como é que a gente vai fazer amanhã? Não vai fazer nada, porque na nossa escola vai ter o dia das mães. Tudo bem, você não está fazendo a função de mãe, vai você. Entendeu? Então, não tem que ser uma mulher para ser a mãe, ou para fazer a função de mãe. Tá certo? A maternidade, a paternidade é uma questão de função, ou seja, quem realiza esta função. Tá certo? E quando a gente pergunta assim, o que a criança precisa realmente? O que vocês têm a me dizer? Está todo mundo bocejando, um pouquinho eu vou botar todo mundo de pé para... É o calor, né? Mas vamos pensar num mar assim... bem geladinho, aqui não tem mar gelado, só no Rio Grande do Sul, mas numa água bem geladinha, né? E uma brisa entrando para a gente dar conta do calor. O que é que realmente as crianças precisam? O que vocês acham? Vamos fazer uma tempestade de ideias. Atenção, afeto. Faltam... Que mais? Oi? Limites. Oi, Neri, tu não quer escrever o que eles estão dizendo? A gente precisava daquele quadro, né?
Atenção, limites, afeto, limites, amor, carinho, o que mais? Eu tenho que conversar com vocês, senão vocês vão dormir, estou vendo os olhinhos que estão fechando. Presença, o que mais? Oi? Exemplo, o que mais? Cuidado, o que mais? Tá tudo certo, gente, mas tem mais coisa, o que mais? Oi? Estímulo, maravilhoso, o que mais? Segurança, ótimo, o que mais? Não terminou, não. O que mais? Oi? Disciplina, o que mais? As crianças de vocês não comem, não? Hã? Tá vendo? Afeto, cuidado. Ninguém se lembrou da comida, não? Alimentação também, né? Pronto. O que mais que precisa? Brincar. Que mais? Oi? Vestuário, pronto. Estamos nos tornando, estamos agora sendo pais e mães palpáveis, né? Que mais? Oi? Não entendi. Conforto. Que mais? Brinquedo. Educação. Escola, muito bem, Luísa. Ninguém tinha falado escola. Tá ótimo. Que mais? Oi? E espiritualidade, muito bom. Que mais, gente? Acordei todo mundo, eu sou danada, né? Que mais? Bora pensar. Valores. Dinheiro, né? Ah, tá certo, pronto. É que a gente ouve tanto falar de valores, né, que a gente já não entende mais os valores. Eles precisam de valores, sim. Que mais? Amigos. Que mais? Família. Que mais? Terminou? Já alimentamos, já vestimos, né, já colocamos na escola, providenciamos brinquedo, limites, já tem um bocadinho de coisa. Eu acho que ainda tem coisa, tá certo? Eu fiquei muito feliz mesmo que ninguém falou algumas coisas tipo assim, celular, iPod, iPad, tablet, ninguém falou isso, né? Ou eu não escutei, né? Videogame, ninguém falou isso. Eles querem as crianças, né? Sim, mas eles precisam. Pronto, a minha palestra é o que a criança realmente precisa, tá certo? É uma brincadeira, tá, gente? Até para trazer vocês para o tema, né? Para não ficar tão monótono. Às vezes nós nos confundimos com isso, né? Nós confundimos entre o que as crianças querem e as crianças realmente precisam. Nós nos perdemos aí nessa história. Agora uma pergunta assim, o que realmente as crianças vão precisar e não podem viver sem? Oi? O lar. Amor. Oi? Tá certo, diversão. Carinho. Colocaram no meu Face uma musiquinha, não sei nem quem foi, um filmezinho que é para Dia da Mãe, claro, né? E a pessoa colocou ali que era uma homenagem a todas as mães adotivas, né? E aí o filminho é de uma grande macaca e ela está embalando um bebê, né? E é linda a musiquinha que eu me emocionei, né? E o bebê tá peladinho, tá sem roupa. Mas ele está no braço dela, aconchegado, é a carinha mais linda do mundo, tá certo? E eu fiquei pensando, meu Deus, o ser humano precisa tão pouca coisa, né? Quando a gente fala de coisa, né? Então nós nos preocupamos tanto com as coisas, não é? E nós esquecemos aquilo que é o mais básico, não é? O mais importante, que é o que vocês disseram, né? Que precisa de amor. Precisa de afeto, precisa de carinho, precisa de cuidado. Tá certo? Mas a gente vai ainda aprofundar nosso pensamento. Vocês sabem o que eles querem, o que eles precisam também, né?
as crianças todas, considerando do nascimento até a adolescência, precisam das mesmas coisas? Oi? Tem diferença? Vamos dividir. Era na minha dinâmica, mas não tive coragem de fazer, sabe? Vamos dividir. O que um bebê precisa? Um bebê recém-nascido. Quem é candidato a bebê aqui? Até 3 anos. Quem é? Só isso. Então tá, esses que são candidatos a um bebê até 3 anos de idade. 3 anos ainda é um bebê, a gente pode considerar um bebê, tá certo? O que uma criança pequena até 3 anos precisa? Leite e fralda. O que mais? Atenção. Agora vamos pensar naquela criança pequenininha. Eu ia separar em grupos, né, pessoal? Que pena, né? Mas não tive coragem de fazer. Aquela criança pequenininha, tá certo? O que ela precisa? Vamos pensar, vocês já são pais aí de uma criança até 3 anos de idade. Quem já tem uma criança assim? Quem já teve? Bom, um bocado de gente, vão ajudar. O que é que uma criança até 3 anos de idade precisa? Oi? Cuidado, carinho, atenção, alimentação saudável, o que mais? Estímulo, banho, são os cuidados de higiene, não é? Lembrando que a criança pequena é aquela criança que ela é totalmente dependente, não é? O ser humano é o ser mais dependente da face da Terra. Ele vem para o mundo com o cérebro ainda imaturo. O cérebro vai amadurecer depois do nascimento, né? Aliás, é o espécime mais dependente de toda a nossa criação, de toda a criação. Os bichinhos já nascem, pelo menos eles dão uns passinhos, né? O ser humano é totalmente independente. Morre se ele não tiver cuidado. Morre, tá certo? Então, até os 3 anos de idade, basicamente ele vai precisar o quê? Oi? Cuidado, alimentação. Carinho, alimentação, cuidado, proteção e muito sentir o calor. A presença constante, tá certo? A criança pequena, apesar de tão pequena, ela precisa sentir a presença de um adulto. Ela precisa se sentir segura perto de um adulto, tá certo? Vocês devem ter ouvido falar, talvez alguns não, eu vou explicar um pedacinho, nas pesquisas de Spitz, que foi um pesquisador, né, americano, e ele fez uma observação interessante. No tempo da guerra, muitos pais de bebês morriam e eles levavam os bebês para as instituições. Ali nas instituições elas tinham tudo o básico, né? Tinham comida, tinham roupa, tinham, digamos, proteção, uma caminha boa, né? Eram cuidadas com todos os cuidados de higiene possíveis, né? Mas eram muitas crianças e haviam poucos cuidadores, né? Então as crianças eram muito pouco acalentadas, né? Elas eram muito pouco pegas no colo, né? Não havia aquela pessoa que olhava nos olhinhos. E o que começou a acontecer? Atraso na fala. O que começou a acontecer com essas crianças? Elas começaram a ter problemas no seu desenvolvimento, né? Elas realmente atrasou a fala, atrasou o caminhar, né? Os estímulos, todo o desenvolvimento dela ficou atrasado. O aprendizado, o cérebro parece que não andava, né? Não aprendia suficientemente. A parte cognitiva ficou tudo prejudicado. E algumas crianças, gente, entravam em depressão. Ele chamou isso de depressão anaclítica. Enquanto elas estavam na caminha, elas estavam lá, pareciam semi-mortas. Aí chegava alguém, pegava da caminha, dava abraço, dava beijo, ou a mãe de alguma forma voltava.
O que acontecia? Elas melhoravam, né? Melhoravam por um tempo e daqui a pouco elas murchavam de novo. Que nem aquela plantinha que você bota num vaso, numa terra muito boa, mas você não rega. Ou você rega de vez em quando, tá certo? Então, o que vai acontecendo? Né? A planta não desenvolve adequadamente. E se a falta é tão grande, ela morre. Muitas crianças morreram, tá certo? A partir daquela pesquisa, né, que a gente gosta muito de pesquisa, a gente percebeu que o afeto é fundamental nas crianças. Já fazendo um gancho com a nossa história, né? Muitas das nossas crianças, muitas das crianças que serão os nossos filhos, elas tiveram cuidado no começo da vida? Não, né, gente? A grande maioria não teve, tá certo? Por N razões. Talvez porque a mãe não soubesse, a genitora, né, não soubesse dar. Talvez ela soubesse e não tinha como, né? Quase sempre elas não sabem, né, ou não têm condições. Quando eu falo não tem condições, não é só dinheiro, gente. É condições psicológicas, tá certo? Muitas vezes são mães que também foram abandonadas, mães que não sabem o que é ser mãe. Uma vez eu acompanhei uma história no meu consultório muito interessante. Era de uma mãe adotiva, né? E ela tinha adotado uma menina no nascimento e a partir dos 6 anos de idade, mais ou menos, ela começou a ter muita dificuldade com essa criança e veio para mim nessa época, né? E ela tinha uma dificuldade imensa de ser mãe dessa menina e eu tive que esmiuçar a história dela. E o que eu descobri? Vejam que interessante. Ela tinha sido abandonada pela mãe, adivinha em que idade? 6 anos de idade. A mãe saiu de casa, foi uma história bem... Uma história que a gente ouve essas histórias de vez em quando, né? A mãe saiu de casa, envolveu-se num outro romance e abandonou a filha, o marido, a casa, foi para São Paulo e a criança ficou aos cuidados do pai ou da tia, né? Entrou num processo assim de não atendimento, né, nas necessidades dela, tá certo? E ela se tornou mãe. Primeiro que ela não conseguiu gerar. Nunca foi comprovado por que ela não conseguia gerar. Por que vocês acham? Eu tenho uma teoria que ela não conseguiu gerar. Ela fez vários exames e nunca foi encontrado, tanto ela e o marido dela, e nunca foi encontrado nenhuma razão para eles não conseguirem gerar. No entanto, eles não engravidavam. Por que será? Ela fez um bloqueio psicológico para a maternidade. É a minha teoria. Não posso provar, mas é a minha teoria, assim, a partir de outras histórias. Ela bloqueou a maternidade, porque maternidade para ela era uma coisa muito ruim. Ela tinha muita dor em relação a esse papel de mãe. Ela não conseguiu, né? Adotaram a criança aos 6 anos de idade, quando ela se deparou com o quê? A história dela, né? Ela não conseguiu ir adiante, tá certo? Então, esta moça, né, quero usar ela como exemplo, vejam como é importante essa questão do afeto, né? Como é importante essa questão do que acontece nos primeiros anos de vida, tá certo? Então, as nossas crianças que vêm para nós, seja com 0 ano, né? Seja 0 ano nunca tem, né? Que seja no nascimento, já vem com uma história, mesmo o bebê vem com uma história, né? O bebê vem com uma história também, 9 meses de útero é uma história. A gente não sabe o que aquela genitora passou durante a gravidez dela, né? O que nós sabemos enquanto psicólogos? O tempo de útero é um tempo extremamente importante, é uma vida, é uma história, né? Porque o que a mãe vivencia, o que a mãe sente, a criança vai ter inscrições psicológicas disso. Isso não é para assustar ninguém, tá certo? Mas é só para mostrar para vocês que toda criança tem história. A grande notícia é que a criança é muito resiliente, né? E ela consegue superar essas histórias, se ela poder contar com o quê? Qual é o ensaio que a gente fez aí antes de eu começar a minha fala? Oi? Então, qualquer história pode ser superada, tá
certo? Qualquer trauma pode ser superado, qualquer criança consegue se organizar se ela puder contar com a atitude adotiva das pessoas que vão adotá-la na sua família. Lembra que a gente fez um ensaio, o que é atitude adotiva, né? Lembra do ensaio? Né? Então, cada criança é uma história, gente. Cada criança é uma história, porque cada uma tem a sua história de vida. Né? Eu sei que todos nós, eu também, passei por 2 gestações biológicas, passei também por gestações adotivas. Né? Eu lembro quando, nas minhas gestações biológicas, eu fantasiava muito sobre as crianças que deveriam chegar. A gente imagina, a gente sonha, a gente fantasia, né? Nunca a gente imagina coisa ruim, né, gente? Nós só nos imaginamos cuidando do nosso bebê, embalando, dando comidinha, botando roupinhas bonitas, fazendo a festa do aniversário, a festa do Natal. O que a gente não imagina quando a gente está sonhando? As dificuldades. Tu tá sabendo, né? Então, a gente não lembra, claro que a gente não é um sonho, né? A gente não bota coisa ruim no sonho, alguém bota. Né? Então, nós não sonhamos que a criança fica doente, né? Que ela vai ter diarreia, e quantas vezes, que ela vai vomitar. Ontem eu ri muito de uma pessoa, né? Que ela disse que ela nunca tinha conseguido ver uma pessoa vomitando. E aí ela descreveu a reação dela a primeira vez que o filho dela vomitou. Não podia sair correndo, né? Ela disse que primeiro ela saiu correndo. Ela disse, não adianta, eu tenho que voltar. Ela teve que encarar aquilo ali. Então a gente não imagina isso no nosso sonho. Né? A criança ficando doente, ela fazendo birra, ela dizendo não, ela dizendo pra gente que a gente não é mãe dela, ela brigando, né? Jogando a comida no chão. Minha filha fazia isso. Não quero, vá, lá e o prato com tudo dentro, assim, dá uma roda de arroz e macarrão e carne pelo chão. Né? Então, não imaginamos isso. Agora, o filho tem isso também. Todos em toda a faixa etária. Pequenos é uma história. São algumas coisas que podem acontecer. Um bebê não vai fazer birra, né? Mas vai fazer outra coisa, né? Pode chorar, aliás, o choro do bebê é fantástico, né? A única forma de manifestação que o bebê tem, qual é? É o choro. Eu me lembro que eu olhava para minha filha mais velha e disse, e agora? Aí eu começava a descartar. Ela já comeu, ela não está com xixi, não está com cocô, começava a descartar, né? Não está com febre, a gente tenta tudo, né? E não adiantava, estava tudo certo, continuava berrando, né? Um dia que está cheio de visita, assim, pense numa noite, depois dessa noite, né? E a gente vai ficando ansiosos, nós vamos ficando nervosos, e o que acontece? É uma bola de neve. Né? No fim, todo mundo chorando ao mesmo tempo. A mãe sem saber o que fazer, a criança também sem saber o que fazer. Né? Então, a chave, gente, em qualquer faixa etária, em qualquer adoção, vamos repetir que é muito importante, é o quê? Você que acertou. Foi ela. Atitude adotiva. Tá certo? Eu tenho que receber aquela criança, não importa em que faixa etária, com toda a flexibilidade possível. Lembrando que nós somos os adultos. Às vezes a gente esquece, né? Nós somos os adultos. Nós temos maturidade, nós nos preparamos, nós sabemos. E se não sabemos, podemos procurar quem nos ajude. A criança não. A criança vem para nós, dentro daquela música, né? Sem lenço e sem documento. Sem nada. Ela vem para o desconhecido. Vocês não se sentiram esquisitos vindo aqui hoje? Não foi esquisito? Eu achei esquisito, até me perdi. Porque eu passei, era para ter entrado antes, quando eu vi eu já tinha passado, aí eu já não conheço direito aqui, já me perdi lá por baixo, disse, meu Deus, e agora? Voltei para a Avenida Norte, até eu me encontrei. Agora, e achei ótimo, nossa, tem estacionamento, que coisa boa. Né? Na próxima vez, se a gente vier para cá, não vou me perder, eu já sei. Né? Então, cada vez que a gente faz alguma coisa pela primeira vez, é assim mesmo. Tá certo? Por isso, pelo fato de que nós nos tornamos pais pela primeira vez, vai acontecer o quê? Um monte de dúvida.
Eu quase que enlouqueço o pediatra da minha filha mais velha, era todo dia telefonando. Qualquer coisa, eu achava que ela ia morrer, ela ficava dormindo, coitada. Quando ela dormia 3 horas, eu ia lá ver e achava que ela estava passando mal. As mães acham isso, né? A gente levanta de noite, em vez de dormir quando elas estão quietinhos, a gente acorda para ir lá ver se vocês estão vivos. A gente quer com medo que eles vão... Mas é assim mesmo. Todos nós passamos por isso. Eu acho engraçado às vezes, porque quando os pais adotam a criança, eles somem do GEAD. Não é assim, Renata? A grande maioria desaparece. Eu disse, cadê os pais? Tem pediatras que não sabem dar a informação adequada ou dar esse apoio necessário nas horas de aflição. Quem está no GEAD já passou pela situação, pode. Eu acompanho muitas famílias, também não vou dramatizar, tá certo? Eu acho que a grande maioria das famílias que adotam, lá pelas tantas a gente acaba acompanhando, né? Consulta pelo WhatsApp, pelo Face, pelo telefone. Eu acho ótimo, não me importo nada, gente. Eu acho muito, muito legal, acho maravilhoso quando as pessoas se dispõem a aprender. Tem gente que não se dispõe a aprender, não. Eu não vou telefonar, imagina o que ela vai pensar se eu vou perguntar isso. Nossa, tem que perguntar. Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu sendo pais, ninguém nasceu sendo mães. A gente tem que perguntar. Talvez eu não saiba a resposta, né? Mas a gente busca junto, a gente encontra, né? A gente não sabe tudo, né? Mas a gente vai procurar. Vamos tentar saber. Que ventinho bom, vou ficar aqui. Tá certo? Então, o que realmente a criança precisa? É 2 palavras. Que fácil, né? O que é mesmo? A atitude adotiva, né? Lembrando que a atitude adotiva é a minha atitude de acolhimento, de respeito, à singularidade, à diferença do outro. Assim as crianças. Então, o bebê precisa também. Não é pelo fato dele ser bebê que ele vem e já sabe tudo, que ele não se importa com nada. Negativo. Num primeiro momento pode chorar. Num primeiro momento pode estranhar, num primeiro momento pode recusar a alimentação, pode não se dar bem com a mãe, não gostar do cheiro do pai, tudo é possível, gente. Então, nós não podemos nos estressar com o que pode acontecer, tá? O GEAD, justamente, ele está aqui para auxiliar vocês, né? Para, digamos assim, preparar vocês o melhor possível para essa trajetória. Certamente tem coisa que a gente não vai dizer, mesmo porque a gente não pode prever tudo, né? Aliás, como eu sempre digo para vocês, ter filhos é uma aventura. Como é que eu vou saber tudo de uma aventura, né? O grande sabor da aventura é aquela coisa de a gente não saber tudo, né, o que vai acontecer. Então, vai acontecendo, a gente vai resolvendo, tá certo? Então, a chave de tudo é, junto com a atitude adotiva, a nossa tranquilidade. Eu canso de falar a palavra tranquilidade, é a minha palavra favorita. A do meu marido é ternura, que também é uma palavra importante. A pessoa que tem ternura também é tranquila, mas eu gosto de dizer tranquilidade para ficar bem claro. Aquela pessoa que é tranquila, ela vai passar pelas situações de uma forma mais leve, tá certo? De uma forma mais amorosa, né? Também mais terna. Se eu estou ansioso, eu não consigo ser terno, né? É muito complicado isso. Tá certo? Então, gente, essa época que vocês estão, né? Eu acho assim muito bom que vocês venham para cá. Eu sei que a maioria vem porque o juiz mandou, não é? E ainda, poxa, 4 vezes, uma pessoa falou comigo, e se eu perder hoje? Aliás, todo mundo estava preocupado em não encontrar o endereço. Se eu perder hoje, vai ser a minha visita, daí no mês que vem eu não vou ter as 4 reuniões. Gente, eu estou sempre brigando com o doutor Hélio. Quando ele fala 4, eu falo, já sabe, ele só olha para mim, 4 é pouco, gente. Em 4 reuniões, não há o preparo necessário. Tem coisas que vocês não aprendem. Então, abram-se para o aprendizado. Eu posso dizer com vocês, com toda sinceridade, com toda tranquilidade, que eu gosto de exercitar. Quanto mais aprendizado vocês tiverem, menos percalços vocês terão no processo de educação e criação de seus filhos. Muita coisa vocês vão saber.
Não tem que estar correndo para cada coisa, não é, Éden? Tem muita coisa que você já sabe. Outras coisas vão acontecer. Aí você corre, não é? Mas tem um leque grande de coisas que a gente fica sabendo, não é, Graça? Eu nunca me esqueço da Graça e da Nilda, né? Um depoimento delas no GEAD, né? O perfil delas era de 0 a 7 anos. Aí um dia, numa dessas palestras aqui, eu não lembro mais o que eu disse, mas elas me disseram, né, que eu disse, numa das minhas falas, eu disse hoje de novo, né, sou culpada de novo, né, eu disse que é possível adotar criança em qualquer faixa etária, desde que os pais estejam preparados, né, eu espero que elas tenham lembrado isso, né. Adotaram um menino de 10 anos. Pronto. Hã? Não, o primeiro, de 10, elas pularam de 7 para 10. Aí elas me contaram isso, adotamos um de 10. Eu pensei, a Graça e a Nilda, né, elas estão bem preparadas. Elas me disseram, Suzana, tá tudo jóia, tá tudo ótimo. Não aconteceu nada do que você disse, não foi isso? Ele tá maravilhoso, ele tá super adaptado. Eu pensei, será? Pronto, fiquei quieta, né? Daqui umas 3 semanas eu recebo um WhatsApp, um zap, né? Ah, certo. Aí eu recebo um zap delas, Suzana, tudo aquilo está acontecendo, eu já sabia, né? Como é que está hoje? Pronto, muito bem não quer dizer que não tenha problema, tá, gente? Pronto. Está no processo de adaptação, né? Recém chegou. Então, adotado com 10 anos, eu não estou mentindo, foi 10. Tá, 11 agora. Quanto tempo ele está com vocês? Veja, né? Então, gente, é possível em qualquer faixa etária, mas a gente tem que estar aberto, nós temos que ter atitude adotiva para suportar, vou usar essa palavra, suportar o processo de adaptação. Não é suportar, Éden? A palavra está certa? Pronto, para suportar o processo de adaptação. Não é automático, gente, as crianças não vêm para casa da gente, automaticamente página virada, começa tudo de novo. Não. Elas vêm para a gente com a sua história. Ah, então vou lá escolher uma história legal. Tem história legal? Tem história legal? Lamento informar, não tem. Se elas estão para adoção, todas têm histórias de muita dor. Aliás, aproveitando fazer um marketing para o Dr. Luiz, ele está de babá do Matheus lá em casa. Está saindo da editora. Já foi publicado o livro As Dores da Adoção. Recomendo muito, não porque foi ele que escreveu, mas ele coloca umas coisas ali, sabe, muito legais, tá certo? Que são justamente esses pontos, né? Ele disse que ele não escreveu antes isso, que ele não teve coragem, que agora ele teve. É assim mesmo. Né? Então são umas coisas fortes, umas coisas verdadeiras que precisam ser ditas, né? Por quê? Porque às vezes nós romantizamos muito, gente. É que nem aquela história. Encontrei meu namorado, vou noivar, quer dizer, noivar é antigo, né? A maioria nem noiva mais, no meu tempo a gente noivava. Então, encontrei meu namorado. Não, não é assim, estou começando errado. Eu vou ficar, aí eu vou namorar, aí talvez eu noive, né? Isso já se pula a etapa, né? Vou casar, ou talvez não acontece isso, mas vamos morar junto e vamos ser felizes para sempre. É assim? Pode ser, né? Mas o ser felizes para sempre é o quê? O ser felizes para sempre significa que a gente vai ter períodos onde talvez alguém perca o emprego, alguém fica doente, a gente troque de casa, o pai morre, a mãe tem câncer, né? São fases da vida que a gente vai passando. Né? Em toda a história nossa, nós temos fases da vida que não são boas. Ou alguém de vocês aqui tem assim, um casamento que nunca deu um probleminha? Alguém teve essa bênção? Todo mundo tem as suas fases difíceis, né, gente? Não casou ainda, tem outros problemas, tá certo? Então, não existe família perfeita, casal perfeito, marido perfeito, mulher perfeita, filho perfeito. E nem felizes para sempre, sem ter muito trabalho também. Tá certo? Então, a criança, a gente às vezes sonha isso. Não, vou ter o meu filho, então eu serei feliz. Gente,
Tudo bem, eu quero ter muito um filho, mas este filho não tem a obrigação de me fazer feliz. Entendeu? Às vezes nós botamos na conta do filho a obrigação de nos fazer feliz. E quando ele vem com a sua historinha, toda triste, com muita dor, e a coisa não acontece dentro daquilo que eu planejei, eu começo a me frustrar. Eu começo a ter dificuldade de enfrentar a trajetória. Eu começo a ter dificuldade com o processo de adaptação. E eu culpo a criança. Aí eu escuto coisas assim, não, ele é muito rebelde. Não, ele não quer ser adotado. É a culpa do abrigo que não prepara a criança. Isso é verdade, tudo isso é verdade. Mas, mesmo que a criança não tenha sido preparada para a adoção, isso realmente é verdade, isso é uma coisa que nós estamos trabalhando. A criança também fantasia. Assim como vocês fantasiam um filho perfeito, tudo certinho, a criança também quer isso. Eu fiz uma pesquisa uma vez numa instituição e perguntei às crianças, qual é o teu maior sonho? Ter uma família. Como você imagina a tua família? Ah, eu quero ter uma mãe e um pai só para mim. Vou comer todas as comidas gostosas. Vou olhar a televisão todo o tempo. Vou brincar o tempo inteiro. Nenhum deles disse, na minha casa vai ter regra, limite. A minha mãe também é chata, aliás, toda mãe tem que ser chata, todo pai tem que ser chato, ou então não é mãe. Eles também fantasiam. Claro que eles têm que ser preparados, né? Isso é uma coisa que a gente está tentando conscientizar muito. Claro, fantasiam muito. Aí eles chegam para a nossa casa, não pode olhar a televisão o tempo inteiro, não pode brincar no celular o tempo inteiro. Na época da minha pesquisa era televisão. Hoje é outros ingredientes, né? Eu quero celular, eu quero tablet, eu quero ficar no videogame. Não é assim, né? Não é fantasia, né? A nossa vida é a vida real. Então, quanto mais nós pudermos nos ancorar nessa vida real, com tranquilidade, enfrentando as situações à medida que elas vêm, com realidade, né? Eu não estou sendo pessimista, gente, eu estou falando de famílias reais, de famílias possíveis, tá certo? Ah, eu adotei um menino, ele já está lá em casa há 6 meses, ele veio com 7 anos. A nota dele é horrível. Eu acho que ele é burro. Não vai aprender nunca. Vai. Talvez não aprenda no primeiro mês. Eu sento no lado dele todo dia, 2 horas, para ele aprender rápido. Gente, para quê? Não esqueçam a atitude adotiva. Cada criança tem um tempo. Ela não vai aprender tudo de uma vez. Não vai, não. Só o fato de ter trocado de ambiente, o fato dela ter entrado na nova família, gente, no primeiro ano é o aprendizado principal, ela se adaptar à nova família. Ela entender o que é um pai, entender o que é uma mãe, entender o que é uma família, eles não sabem o que é isso. Assim como nós não sabemos como é criar e educar filhos, até o momento em que nós o façamos, eles também vão saber como é ter um pai e ter uma mãe somente no momento que eles os têm. É só na prática da ação que a gente vai se perceber pai, que vai se perceber mãe. Às vezes a gente fantasia, não, vou ser uma mãe ótima, né? Aí depois chega aquela criança que não para de berrar, que faz birra o tempo inteiro, e eu começo a ter dificuldade. Cadê a minha vocação materna? Tá certo? E nós só vamos nos perceber, pai e mãe, fazendo, sendo. É assim. Então, tem que ser uma mãe perfeita? Claro que não. Não disse isso em nenhum momento. Tá certo? Ninguém é perfeito. Ninguém. Tá certo? Vamos ter dúvidas, vamos ter angústias, vamos ter ansiedades, vamos ter medo, vamos ficar inseguros. Vamos sim, todos. Fiquei muito. A minha primeira filha tive muito disso. A segunda já foi menos, não dizendo que foi igual, ela trouxe outros ingredientes. Cada filho é uma história. Cada filho vem com as suas impressões, com a sua trajetória. Mas na segunda eu estava muito mais tranquila. Por isso que eu sempre brinco, né? Que o filho mais velho, eu pergunto assim nas minhas aulas, quem é o primogênito? Quem é primogênito aqui? Fazer o teste, bem alto. Quem é o primeiro filho? Coitados.
foram cobaias. Tá vendo? É bem assim. Foram cobaias dos pais. Porque é com que os pais se inauguraram enquanto pais, não é assim? Com certeza erraram muito, coitados. Eu também errei. Né? Por mais que a gente estude, aprende, a gente erra muito, a gente só aprende a ser pais sendo. E vocês também vão errar e não tenham medo disso, tá certo? Para isso nós temos o GEAD, nós temos os apoios. Não tenham pudores, não tenham receios. Oxe, o que eles vão pensar se eu perguntar isso? Ninguém vai pensar coisa nenhuma. Tá certo? Pergunte no privado, não precisa colocar no grupo, pergunte uma pessoa que já adotou. Às vezes a gente bota no grupo, aí tem muito palpite furado de gente que não sabe também. Né? Então, a melhor é colocar direto para quem já passou pelo processo, quem pode dar uma orientação melhor. Tá certo? Então, não tenham receio, o GEAD é para isso, gente. Vocês precisam compreender a real função do GEAD. Quando a gente fala apoio, isso é apoio. É o apoio, né? O apoio realmente que nós precisamos e que é importante para quê? Para que as famílias aconteçam. Então, por que a gente faz isso? A gente fala sempre isso, né? O que você ganha? Todo mundo me pergunta, você ganha o que fazendo isso? Você deixou seu marido lá em casa, deixou o filho com ele, abandonou o que tinha para fazer e está lá fazendo isso. Porque eu acho importante, porque eu sei que é importante. Porque isso vai viabilizar muitas famílias, porque isso vai dar chances para muitas crianças que precisam família. Tá certo? Quanto mais vocês estiverem preparados, quanto mais vocês compreenderem que essas adoções são possíveis em qualquer faixa etária, mais chance eu estou dando para aquelas pessoinhas que precisam de uma família. Porque se elas não forem adotadas, amanhã elas vão estar na sociedade com a gente. Tá certo? Então, de minha parte, eu estou fazendo o que eu posso, o que eu sei, nas condições que eu tenho, para tentar mudar essa realidade, porque eles vão estar na sociedade, não comigo, eu já terei ido, né? Mas estarão com meus filhos e meus netos. Tá certo? Então, a criança pequena tem as suas necessidades. Basicamente, ela precisa também de tranquilidade, né? Quanto mais tranquilo nós podemos deixar essa criança, né? No começo, quando a gente tem filho, né? A gente quer mostrar para todo mundo, né? Então, o recém-nascido também, a gente tem que deixar tranquilo, mais tranquilo. Não expor muito, não precisa esconder também, né? Não levar no shopping no primeiro mês. Tranquilidade, gente, tá certo? Se ele é um pouco maiorzinho, 2 para 3 anos, tudo vai ser estranho para ele. Ele vai querer mexer em tudo. Então, se ele vier com 2 e 3 anos, comecem a investigar onde é que estão as tomadas de luz, o que é que pode cair, o que é que pode quebrar. Nós somos o adulto. Né? O que pode ser que ele pode mexer, que pode se ferir. Nós temos que dar proteção. Tá certo? Para que ele não se fira. Né? Se o meu apartamento não tem tela, tem que colocar uma tela, eu tenho que lembrar. Né? Então, nós temos que providenciar toda e qualquer coisa para que ele esteja seguro. Né? Não pecar por excessos. A criança pequena, a gente também vai dando limites. Não precisa ficar 24 horas por dia no colo. Né? Não precisa pegar no colo todo o tempo. Colo não é ruim, mas às vezes a gente tem que dar um pequeno limite também. Eu não sei qual é o limite. Eu também não sabia. A gente pode perguntar, tá certo? A gente pode ir perguntar e pedir apoio. Tá certo? À medida que a criança vai crescendo, gente, mais nós temos que exercitar o quê? Quem falou, diga alto. Isso mesmo. Quanto mais ela crescer, tá só vendo a hora aqui que eu começo a devagar. Até que horas eu vou, Renata? Renata? Até que horas eu vou? São 5. Tá. Pronto. Quanto mais história a criança tem, tá certo? Quanto mais lembranças ela tiver, quanto mais aprendizados anteriores ela tiver, quanto mais traumas, quanto mais sofrimento ela tenha tido, é claro que vai demorar um pouquinho mais a adaptação. Tá certo? Então, quando a criança vem e já está na escola, né, eu vejo situações assim.
Não, eu vou colocar na melhor escola. Pronto, ela estava lá numa escolinha de bairro municipal, aí chega para a família, ela coloca lá no Colégio Damas. Exemplo, pode ser qualquer um aí, é o primeiro que eu lembrei. Ela vai ficar muito desalojada. Tá? Então, num primeiro momento, a gente precisa, mesmo que a gente queira fazer diferente, a gente pode conseguir tudo, gente. Mas uma coisa depois da outra, tá certo? Num primeiro momento, para que a adaptação seja o mais tranquilo possível, não fazer muita mudança. Procurar manter pelo menos o padrão mais ou menos que ela tinha. Querem colocar uma escola particular, tudo bem, mas coloque numa menor, tá certo? Vamos passo a passo. Quando ela estiver mais segura, né, mais adaptada, você pode colocar naquela escola que você queria, você pode colocar no curso de inglês, você pode colocar no judô, na natação, ou sei lá o que, na dança. Então tem pessoas que a criança chega, enchem ela de atividades. Ela nunca viu nada disso, gente. E a criança fica numa loucura, perdida. Tá certo? Então lembrem, ela nasce de novo na vida de vocês. Eu adoro os relatos do Hélio, ele não tá aí não? Que ele é de Olinda, né? Que ele fica relatando o passo a passo do filho dele, adotou um adolescente. É lindo a forma como ele coloca, né? A tranquilidade que ele está tendo com esse adolescente. Então a gente tem que ter muita calma, a gente não pode ir com tanta sede ao pote. A gente consegue tudo com calma. Tá certo? Então, o primeiro, na chegada da criança, tentem não mudar muita coisa, não. Procurem saber o que ela gosta de comer. Feijão, arroz e carne. Tudo bem. Vamos oferecer feijão, arroz e carne e oferecer. Você gostaria de provar isso? Gostaria de provar aquilo? Né? Não ficar ansioso se ela não quer comer brócolis, nabo, beterraba, espinafre. Sim. Sim, exatamente. Pronto. Exatamente. Então a gente tem que ir com calma. Né? Eu tenho assistido, assim, a alimentação, gente, parece uma coisa insignificante. Eu tenho assistido tanto problema de alimentação, que daí eles chegam na família, uma mãe falou assim, não, porque eu quero que eles tenham comida saudável. A comida na instituição é muito calórica. Sim. Tudo bem, com calma você muda, mas ele não vai comer brócolis logo, não, nabo. Né? E a criança entrou num parafuso, não queria mais comer nada. Né? E eu perguntava para ele, mas tia, eu não gosto de brócolis. Eu disse, tá certo, não precisa comer brócolis. Não precisa não, querida. Tá bom, obrigado. Mas a minha mãe disse que eu tenho que comer brócolis. Pronto, eu tive que catequizar a mãe, né? Coitado do menino. Então, uma coisa de cada vez, entendem? A comida é um exemplo. Mas tem outras coisas, né, gente? Educação à mesa, né? Aí vão colocar o dedo no nariz, o dedo na orelha, né? Em tudo que é canto que bota o dedo, porque nunca ninguém disse que não pode botar o dedo. Vamos com calma, tá roendo unha, a grande maioria rói unha, né? Então tinha uma que eu atendi, deixa ele roer unha, não mexa na unha dele por enquanto. Não dá para mexer em tudo, tá certo? Uma coisa de cada vez. Quando ele se sentir confortável, que vai levar um tempinho, a gente começa suavemente a mudar as coisas, tá certo? Então, atitude adotiva, gente, é isso. É nós nos adaptarmos à criança, não é ela que tem que se adaptar a nós. Compreende? Num primeiro momento, é nós que precisamos nos adaptarmos a ela. Afinal, a adoção é um direito de quem? Da criança, tá certo? A adoção é um direito da criança e nós estamos nos dispondo a sermos família para uma criança que não pôde ficar na sua família de origem. Então, é um direito dela, tá certo? Que nós estamos querendo participar desse direito, tá certo? Então, todas as faixas etárias têm as suas especificidades. É interessante as questões de escola, né? Assim, quando chego na escola, não conhecem nada, uma escola mais sofisticada. Um relato que eu tenho, a primeira vez que foi no shopping, nunca tinha ido a um shopping, descolou-se da mão da mãe e ela quase morre desesperada, que ele sumiu, correu. Aí ela encontrou ele, adivinha onde?
na escada rolante, subindo e descendo, né? Depois de meia hora, ela quase infartando, né, de susto. Então, melhor é levar no shopping, não no sábado à tarde, tá certo? Leve num dia que tem menos gente. Durante a semana, para ser o primeiro impacto do shopping, pergunte, você já esteve num shopping? Então, tudo tem que ser com calma, tá certo, gente? Então, realmente o que a criança precisa é a nossa atitude adotiva, vou repetir 1000 vezes, a disponibilidade, né, de nós acompanharmos esse maravilhoso passo a passo dela. É tão fantástico, gente, no momento assim, ó, é como se elas fossem procurando, né? Então as fichinhas vão caindo, elas vão aprendendo. A criança é muito rápida nesse aprendizado. Algumas demoram mais, mas quando elas aprendem, como ela evolui rápido, ela recupera esse tempo. Agora, se eu atropelo tudo no começo, não arranca. Entenderam? Tem que arrancar devagarinho. Tá? Tem que arrancar devagarinho. Arranque devagarinho, passo a passo. Quando ela estiver ambientada, isso vai levar, na minha experiência, gente, em torno de 1 ano. Essa primeira adaptação. O primeiro ano é um pouco dramático, tá certo, Valdemir? Concorda? Pronto. Oi? Pronto. Então, o primeiro ano é meio dramático, tá? Então, a gente tem que se preparar. Lembre que eu falei, mas é muito trabalho, então não quero não. Minha gente, a licença maternidade é 6 meses, né? Não é à toa, não. Tá bom? Então, a licença maternidade justamente é para a gente poder ficar mais perto desse filho. O pequeno, né, o bebê, né, porque ele precisa cuidados da mãe. O grande não precisa. Isso é em dobro, né? Devia ser 1 ano. Aliás, eu vi um projeto disso, de ampliar a licença maternidade para adoção tardia. Juro que eu vi, não estou mentindo, não. E eu vou apoiar, tá certo? Porque na adoção tardia, precisa mais tempo para aprender tudo isso. Oi? Na adoção tardia, a licença é 6 meses ou é menos? Não, é tudo igual. Em qualquer idade, é o mesmo tempo, tá certo? Algumas legislações não estão atualizadas. Eu não sei de cabeça, porque são tantos estados, agora eu estou muito envolvida com outros estados. Aqui, se não é, por exemplo, se a legislação às vezes é estadual, municipal, federal, se ainda não está atualizada, nós estamos batalhando para essa uniformização, entra pela justiça. Mas todos conseguem 180 dias, tá certo? A lei diz que não pode ter diferença por idade. Tá certo? É um ganho, né, gente? Então, são coisas que vão acontecendo que estão melhorando, né? Antigamente não tinha nada disso. Né? Na verdade, na adoção de crianças maiores, eu acho que tinha que ser mais do que 6 meses. Uma vez eu fui chamada para falar por que precisa licença maternidade. Aí, quando eu falo, então, eu terminei de falar, o juiz disse, não, devia ser mais. Concordo. Devia ser mais que 6 meses, devia ser o dobro, devia ser 1 ano e 2 meses, né? E realmente é assim, tem direito, tá bom? Então, lembrem, nunca esqueçam, eu sempre digo para vocês, ter filhos é o quê? Não, é um projeto, né? Agora era outra coisa, era outra lição, estou pegando a lição antiga. O que é ter filho? Às vezes eu recupero as lições antigas, né, para ver se vocês ainda lembram. O que é ter filho? Um projeto de vida. Quem é pesquisador aí? Tem algum pesquisador? Ah, tem, né? Tem gente de faculdade aí. Pronto, o que é um projeto? Diga para nós. Quando a gente se propõe a testar algo, a fazer algo para ter algum resultado, ter objetivos, tem toda uma metodologia para ter um resultado. Pronto, tá vendo? É complicado um projeto, tá certo? Precisa tempo? Muito. Filhos precisa muito. Vezes 2, muito. Tá certo? Então, é um projeto, né? Quem nunca teve filhos, agora a vida tá leve e solta. Vou viajar, vou para a praia, vou para a balada, vou para o bar, vou lá na casa do amigo, vou tomar minha cervejinha, vou jogar dominó e não sei o que mais que vocês fazem aqui, mas tem muita coisa boa, né, para fazer aqui. Quando chega o filho, dá para fazer tudo isso? Eu tenho que olhar pro Ed e me rir dele, né? Não dá não, gente.
Pronto. Então, quando vem a criança, gente, muda tudo, em qualquer faixa etária. Se fosse pela biologia, também, tá certo? Também. Um filho vai desorganizar, eu acho ótima essa desorganização, porque a vida fica muito chata. As pessoas também enjoam, né? Balada, festa, viagem, que monotonia, não é? Aí muda o lugar de passear as férias e não sei o quê, mas não tem graça nenhuma, é sempre igual, não é? Eu e você, a criança vem e derruba tudo. Muda toda a rotina, tá certo? Acaba com os nossos planos, mas é maravilhoso também, tá certo? Mas isso exige uma disponibilidade. Se eu quero a minha vidinha de antes, vamos esperar com os filhos, tá certo? Oi? Não adoro. Não tenha filhos, né? Não tenha filhos, tá certo? Porque filhos eu não posso e não devo terceirizar. Você tá boa, né? Não pode ter. Tem algumas coisas que não dá para terceirizar, gente. Claro. Então não posso ter babá? Claro que pode, né? Tem que ter, mas tem coisas que não pode terceirizar. Tem uma coisa importantíssima que não pode. Qual é? Educação não pode. O que mais? Amor, afeto não se terceiriza. Ah, mas a babá é tão boa. Tudo bem. Graças a Deus, né? Claro. Vai ficar a babá vai ser a mãe. Tá? Então, não se terceiriza afeto, não se terceiriza educação, não se terceiriza uma coisa muito importante. Ela deu exemplo. Não se terceiriza o nosso exemplo, que vai ser o espelho para a educação dos nossos filhos. A referência. Tá certo? Então vejam, é uma trajetória fantástica, maravilhosa. Eu passei por ela várias vezes, deu muito trabalho, continua tendo, mas todo mundo faria de novo. E se a gente não passa por essa trajetória, chega lá pelas tantas, a gente se arrepende. Por que eu não tive coragem? Coragem é uma palavra boa. Temos que ter coragem para enfrentar tudo aquilo que vem junto com o filho, que é muito bom. Tá certo? Eles nos ensinam a cada dia. Eles nos ensinam a sermos melhores. Eles nos ensinam a sairmos do nosso umbigo maravilhoso, olharmos para o outro, estarmos disponíveis. Tá certo? Mateus ontem, eu não sei o que houve com ele, era 3 da manhã, ele sentado na cama. Eu olhava para mim e dava risada. Aí eu olhava para o teto, o que ele está vendo? Ele via alguma coisa que eu não via, sabe? Às vezes eu acho que ele tem umas visitas que eu não sei quem é, porque ele vê, eu não vejo. E ele ria, tudo era motivo. Eu disse, Mateus, vamos dormir. Eu fazia, mais ele ria. Aí Luiz querendo dormir no lado, né? Riu. Aí fiz tudo que eu sabia, né? Levei no banheiro. Para quem não sabe, Mateus é um menino especial, que é o nosso filho menor, né? Ele não fala, a gente tem que ir deduzindo as coisas, né? Então, tudo que eu achei que poderia ser 18, é um bebê, tá certo? Levei para tomar água, comeu maçã, comeu um iogurte, levei no banheiro, troquei o pijama, achei que estava com calor, nada, eu só queria rir. Aí pronto, não tinha o que fazer, né? Deixei ele rir, né? Lá pelas tantas ele dormiu, né? Não tinha o que fazer. Né? Então, às vezes é assim, né? Não querem dormir, né? Resolvem acordar às 4 da manhã. Tem uma moça que eu vejo no Face, eu tenho que rir dela, a Selmara, ela bota lá de vez em quando, ela adotou um menino, acho que ela adotou 2, 4 horas da manhã, estamos aqui a 1000, ela bota uma foto do filho lá, na frente da TV. É assim, né? Então, vai desestruturar a nossa vida. E que desestruturação boa! Eu tenho que estar preparado para isso, tá bom? Por isso que a gente costuma dizer, passeiem, viajem, façam festa, né? Tomem uma de montão, vão para a praia, depois tem que dar uma acalmada. É claro que de vez em quando a gente pode fazer, mas vai ser menos. Né? A gente já vai ter que ver o hotel que vai, né? Se dá para levar a criança, se aceita isso, se aceita aquilo, é diferente, mas é muito bom, tá certo? Não deixa de fazer, faz de um jeito diferente. Faz de um jeito diferente. Exatamente. Então, em cada faixa etária, gente, nós precisamos saber muito bem, isso é outra palestra, tá certo? O que é característico de cada faixa etária? O que especificamente acontece
no momento de desenvolvimento daquela faixa etária. Então, se eu estou aberto para adotar uma criança de 10 anos, como foi o filho da Anildo e da Graça, o que é desta faixa etária? Eu tenho que saber. Hã? É igual a adotar uma criança de 3? Claro que não. Né? É um menino pré-adolescente. Ele já tem assim, umas capacidades cognitivas para afrontar, né? Para bater o pé de um outro jeito, para questionar, né? Para dizer, você não é minha mãe, não manda em mim. Eles dizem, tá certo? Está certo, eu não sou sua mãe, mas você continua sendo meu filho, bora lá, não pode, vá dormir. Né? Então, cada faixa etária tem as suas especificidades, a gente tem que realmente saber o que é da faixa etária. Importante também que nós saibamos todo o possível da história da criança. Eu tive um casal que disse, mas eu não quero nem saber, eu tenho medo de ler. Leia. A gente tem que saber. Porque a gente tem que saber o que é que nós precisamos observar. Uma criança, por exemplo, que foi maltratada pela mãe, uma criança que foi abusada pelo pai, uma criança que passou fome, uma criança que teve vivência de rua, que a mãe teve problema com drogas, que o pai era alcoolista, que a mãe era alcoolista. São tudo situações boas, né, gente? Não tem situação mais boa ou menos boa, tá certo? Tudo são situações, assim, bem dramáticas, que inserem as suas especificidades. A gente tem que saber para saber como lidar. Né? Aquele menino do brócolis que eu falei com vocês, eu sempre dou ele de exemplo, ele levou 5 meses para conseguir chamar a mãe adotiva de mãe. Ele não conseguia. Saiu da instituição, o pai era painho. E a mãe era tia. E ficou tia, ó. Né? Por quê? Aprendi depois, quando ele veio para mim com as dificuldades alimentares, né? A mãe biológica era uma pessoa que tinha problema de álcool, ela machucava ele com um cigarro. A gente ouve essas histórias, né? Ele está cheio marcadinho com marca de cigarro. Então ele tinha uma resistência à figura feminina. Ele teve que aprender a confiar novamente numa mulher. Ele teve que descobrir que nem todas as mulheres são que nem aquela que ele tinha como referência. E ele saiu da companhia dela muito cedo. Mas ele tinha as lembranças, tá certo? A grande notícia é que a criança é muito resiliente. Resiliente, você sabe o que é, né? Elas ressurgem, elas suportam, elas passam as dificuldades, elas aguentam. Elas têm uma capacidade infinita de superação das adversidades, se nós conseguirmos acompanhá-las adequadamente. Sempre a gente precisa lembrar que nós não podemos apressar o bonde. Ou como diz meu marido, não dá para apressar o rio. O rio não dá para apressar, né? Ele vai andar no ritmo dele. A água vai no ritmo dele, não dá para apressar o rio. Então nós é que temos que nos adaptar no primeiro momento a elas, ver o que elas gostavam, né? E aos pouquinhos a gente vai mudando essa realidade. Isso, gente, é 2 vezes mais complexo se o meu perfil é 2 crianças. É 3 vezes mais complexo se o meu perfil é 3 crianças. É 4 vezes mais complexo se o meu perfil é 4 crianças. Por quê? Cada uma vai estar numa faixa etária diferente. Cada uma vai ter necessidades diferentes. Cada uma teve uma história de vida diferente. Ah, mas era o mesmo pai e a mesma mãe biológica. E daí? Não significa nada. Uma vez atendi no consultório uma menina que era gêmea, né? Elas eram tão parecidas, tinha uma irmã gêmea. Elas eram tão iguais, tão iguais. Se elas quisessem me confundir, sabe, eu não ia saber quem era quem. Que elas chegavam no consultório e ficavam me olhando, danadinhas, né? Eu fazia unido, unite, brincando. Quem é? Errou, tia, é eu. Muito parecidas. A personalidade completamente diferente, muito diferente. Tanto é que uma estava em terapia e a outra não. Então, elas eram gêmeas univitelinas, personalidade absolutamente diferente, tá certo? Então, não são iguais, os irmãos não são iguais. Então, não dá para a gente pegar 13 e achar que é um pacote. Não é um pacote. Ah, quem cria um, cria 2, sim.
Cria 5 também. Desde que você tenha disponibilidade, abertura, condições psicológicas, flexibilidade. Ah, mas eu tenho muito amor para dar. Eu lembro sempre aquela história do viver feliz para sempre, né? Muito amor para dar é o quê? O que significa ter muito amor para dar? Oi? Está sonhando alto, né? Mas eu tenho muito amor, tem que ter muito amor para dar. Mas ter muito amor para dar significa também que este amor, ter muito amor para dar significa que eu vou suportar tudo aquilo que vai acontecer com cada criança. Isso é muito amor para dar. Tá certo? Se meu marido ficar doente amanhã, eu amo muito, mas o meu amor não vai acabar se ele ficar doente, eu precisar ficar cuidando dele até não sei quando. O amor de verdade que nós estamos falando é aquele amor real, tá certo? Para tudo, para toda hora, que o padre até fala, né? Na morte, na saúde, na doença, como é que ela... Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, em todos os momentos. Com o filho é assim também, gente. Ah, ele tá muito treloso, acho que eu vou devolver. Pode não. Às vezes dá vontade de devolver. Mas a gente pode ter vontade. Vontade pode. Eu já tive vontade de devolver filha biológica. Vontade pode. Aliás, outro dia eu li um texto. Todas as mães um dia tiveram vontade de devolver os filhos. Pode fazer a pesquisa, tem pesquisa. A gente pode ter vontade. Mas pode devolver? Não. A gente espera a vontade passar. Né? Então, não é? Não tem vontade? Claro que tem. E a gente, por que eu fui me meter nisso? Eu não devia, estava tão bom sem ter filho, mas que saco. Claro, a gente pode ficar triste, pode ficar deprimido, pode ficar assim, arrancar os cabelos. Né? 3 filhos, onde é que eu estava com a cabeça quando eu adotei 3? Eu já ouvi isso. Né? No mesmo lugar. Está muito estressado, tudo bem, está estressado demais, então hora de parar. Vamos chamar as avós, ou não sei quem, para ficar com os meninos. Pegue a sua esposa, ou o seu namorado, ou o seu... Vamos dar uma volta. Fique o final de semana fora, arejem, né? E volta de novo, né? É assim. Eu, às vezes, tenho que mandar os pais lá dos meus meninos, que nem adotivos são. Eu fico olhando, não, porque acontece isso, mais aquele outro, mais isso, mais aquilo. Aí eu digo assim, quando foi a última vez que vocês viajaram? Ai, doutora, nem me lembro. Está na hora de viajar. Eles olham para mim assim, a doutora é louca. Não, eles só estão cansados. Pais cansam. E tem direito a cansar. Eu não disse que não tem pais perfeitos? Não tem. Pais também cansam, também se zangam, ficam chateados, mas não devolvem filhos. Tá certo? A gente pode ter vontade, mas não pode. Tá certo? E não pode desistir, porque todas essas coisas que acontecem são também fontes de aprendizado e fazem parte do processo. Se fosse fácil, não ia ter graça nenhuma. A gente nem ia ter história para contar. Tá certo? Então, essas questões que vão acontecendo são histórias que a gente tem para contar. Outro dia eu recebi uma mensagem pelo Facebook de uma mulher, nem lembro onde é que ela é, tanta gente, acho que era de algum lugar de Minas Gerais. E ela disse para mim assim, Suzana, qual é as crianças que vocês têm para adotar na Angaad? Sempre eles me perguntam isso, né? Porque eles acham que eu tenho uma loja de bebês. Né? Então, eles acham que a Angaad tem assim, um grande departamento de posto de crianças, né? Eles acham isso. Aí, eu só estava lendo, né? Ela escreveu assim, eu gostaria de saber, meu nome é tal, eu moro não sei aonde, em Minas Gerais, e eu gostaria de saber quais crianças vocês têm para adoção. Porque eu sou assim, assim, assado, meu perfil é para 3 crianças. Eu posso receber, ela estava escolhendo a mercadoria, eu posso receber 3 crianças até 3 anos de idade, até 10 anos de idade, desde que uma seja bebê, porque eu quero um bebê de braço. Juro que ela escreveu isso. Um eu queria de braço, os outros podem ser maiores. Aí eu fiquei pensando, será que ela vai ser mãe daqueles outros 2 que vêm junto com o bebê de braço? Por que será que ela botou 3? Eu acho que alguém disse para ela, né? Se você botar 3, chega mais rápido. Aí ela entregou o ouro, né? Quando eu queria um de braço para poder segurar. O que eu disse a ela?
Eu disse, olha, primeiro, nós não temos crianças para adoção, né? Expliquei para ela o que era Angad, e aí eu disse para ela o seguinte, fulana, todos os teus 3 filhos vão querer o teu braço. Você tem braço para os 3? Demorou para ela responder. Todo filho que chega, independente da faixa etária, vai querer o braço, tá certo? A gente não combinou nada, que elas chegaram aqui e agora são as minhas testemunhas. Tá certo ou tá errado? Tá certo, Vladimir? Qualquer faixa etária, todos os filhos querem braço, tá certo? Eles têm necessidade desse braço. A gente às vezes não consegue carregar no colo, né? Mas vão querer sentar no lado, vão querer abraço, vão precisar o nosso braço forte, protetor, incansável, para atravessar com eles todas as inseguranças, todas as incertezas, todas as dúvidas do processo de adaptação. Entende? Qualquer filho precisa de abraço. Eu estou sempre com mancha roxa aqui. Aqui tem uma, ó. Sabe o que é minhas manchas roxas? É meu grande bebê. Que ele esqueceu, ele não sabe que ele cresceu. No caso do Teteu, ele não sabe que ele cresceu, né? Então ele acha que ele é bebê. A gente senta no sofá, ele bota as pernas por cima da gente, né? E se gruda, como se um bebê fosse. E a gente deixa, né? Enquanto tá dando, a gente deixa. Tá certo? Então todo filho precisa de braço. Ah, mas eu queria tanto um bebê porque eu queria ver a primeira vez que ele vai falar mamãe, a primeiro dentinho. Eu queria ver como ele vai segurar a colherinha pela primeira vez. E tantas primeiras vezes. Mas, gente, tem tanta coisa que eles vão fazer pela primeira vez. Vocês nem imaginam quanta coisa. Tá certo? Muitas coisas eles vão fazer pela primeira vez, mesmo sendo maiores. Tá certo? Mesmo sendo maiores. Sobretudo sendo maiores, sobretudo sendo maiores. Vocês viram aquele vídeo do William, todo mundo viu, né? Que rodou pelo WhatsApp do GEAD, o menino que foi adotado aos 18 anos, o sorriso daquele menino, quando ele conseguiu a família dele a 18 anos, é incrível. A alegria dele, né? Porque ele foi adotado. E eu já escutei outros relatos dele, ele dizendo a primeira vez que ele fez não sei o quê, a primeira vez que ele fez o assado. Aí eu vejo alguns relatos, a primeira vez que levou os filhos ao cinema, a primeira vez que foram no Jardim Botânico. Então tem muitas primeiras vezes. A primeira vez que viram o mar. Né? Então a gente não tem que se fixar em pequenos detalhes, né? Muitas vezes a gente se fixa nisso, né? E hoje de manhã eu estava fazendo um áudio lá para um grupo de apoio à adoção da cidade de Volta Redonda, né? Do Rio de Janeiro. Ser presidente da Angad é bom, estou aprendendo geografia de montão, viu? Tem umas cidades que eu nem sabia que existiam e agora eu já sei, estou aprendendo geografia. E eles pediram para mim falar sobre busca ativa e me perguntaram, me disseram quais os cuidados que tem que ter na busca ativa. E eu dizia mais ou menos, estava ensaiando para falar para vocês, né? E eu falava dessa coisa do perfil, né? Eu dizia que um grande cuidado que tem que ter. Eu não quero que ninguém saia daqui hoje e diga assim, pois de segunda-feira eu vou na vara mudar meu perfil, porque a Suzana disse que dava para adotar filho em qualquer faixa etária. Não façam isso não. Tá certo? Só façam isso se vocês realmente estão prontos. O que eu quero que vocês façam, ou se quiserem fazer, é pensar sobre. Né? O que eu peço para vocês é que vocês não se fechem dentro das suas realidades. Às vezes a gente se fecha numa história e não olha para o lado quando há outras possibilidades. A vida pode nos trazer surpresas, tá certo? Às vezes tem outras possibilidades que eu fecho porque eu estou... Não, eu quero um carro branco assim, assim, assado. E não chega nunca pegar o carro, né? Aí você vê lá aquele verde. Puta, como é lindo aquele. Eu nunca tinha visto um dessa cor. Nós somos assim. Nós somos seres de emoção. Então, a atitude da adotiva também é essa disponibilidade, essa abertura, falei a palavra abertura, né? De conhecer o novo, de estar aberto para o novo. Então, vamos considerar, não vamos fechar, né? Vamos aprender, vamos escutar. Jamais, gente, por favor, ninguém mude perfil para chegar filho rápido. Que nem aquela uma, não, eu vou pegar 3, porque o 3 chega mais rápido. Não façam isso. Tá certo? De jeito nenhum façam isso.
Só façam se vocês têm certeza que isso é bom para vocês. Que vocês têm limites psicológicos para isso. Tá certo? Que isso está realmente dentro do coração de vocês. Se vocês querem uma criança até 3 anos de idade e isso é o real desejo de vocês e vocês só se veem pais de uma criança pequena, não abram o perfil. Porque se vier uma pessoa diferente, uma criança diferente, vocês não vão estar felizes. Vão estar sempre lembrando ou querendo que aquela criança que veio atenda aquele padrão. Não pode, né? A criança que vem maior, ela é maior, ela vai se comportar como uma criança maior, vai ser uma outra história. O que eu posso dizer é que pode, né? É possível. Né? Então, hoje, cada vez mais está ficando claro para a gente, né? E esse mês da adoção aqui, vocês aproveitem para ver os exemplos, as histórias das famílias que estão rodando por aí, né? Os depoimentos que estão sendo mostrados, né, de pessoas que já adotaram. Perguntem, né, resolvam as suas dúvidas e se preparem, amadureçam o seu desejo, mas não mudem para apressar, não mudem para vir mais rápido, tá certo? Esse tempo de amadurecimento é um tempo necessário. A minha avó, na sua sabedoria, ela dizia, as laranjas não ficam amarelas antes do tempo, não adianta. Você olha para o pé, está tudo verde. Amanhã tem uma amarela, depois de amanhã tem mais 2, no outro dia tem um monte, daqui a alguns dias todo o pé está amarelo, mas elas não amadurecem ao mesmo tempo. Então, nós também somos assim. Nós temos que ter atitude adotiva também conosco. Também conosco. De entender as nossas limitações. Mas eu queria tanto ser mãe, continue querendo? Continue querendo, não desanime. E lembrem, gente, nós somos muito poderosos, eu tenho falado isso sempre. Aqui, tá certo? Nós nem temos ideia, a mínima ideia de quão poderosos nós somos no nosso pensamento. Estou falando de física quântica, gente. Tá certo? Física quântica, nós somos muito poderosos. Foquem o positivo, foquem para frente, foquem o que vocês querem, porque é isso exatamente que vocês vão conseguir. Não percam tempo reclamando, gente. Tem muita coisa errada, eu concordo plenamente com vocês. E eu juro por Deus que eu sou uma que estou lutando muito para mudar o que está errado. Mas eu não vou conseguir de um dia para o outro. Mas eu vou continuar. Enquanto eu puder, eu vou continuar. E outras pessoas também. Aliás, tem muitas pessoas lutando para que hajam mudanças e muitas coisas já mudaram. Se nós todos tentarmos e ficarmos reclamando, não vai mudar nunca. Alguém tem que ir lá pegar a espada e fazer alguma coisa. Tá certo? Então não pensem que a gente não está lutando. Nós estamos lutando para mudanças e mudanças vão chegar. Tá certo? Gradativamente. Também é como a adaptação da criança, não é de uma vez não. Para quem vê, quem sabe o histórico do Instituto da Adoção, né? Aliás, Daniela, cadê a Renata? Cadê a Renata? Não me ajude a esquecer, gente. Nunca na história do GEAD, uma queixa agora, nós tivemos uma festa de aniversário. Este ano o GEAD completa 20 anos de existência oficial, porque ele não foi gestado em 95, mas oficialmente foi em 1997. Nós precisamos comemorar, em agosto, tá certo? Então, quem tem essa visão do todo, eu tenho, gente, tá certo? Desde o início. Muita coisa melhorou. Não tá bom ainda não estou dizendo isso, mas já teve pior. Tá? E a gente está trabalhando para melhorar. Então, não percam tempo reclamando muito, gente, se clamando. A queixa nunca trouxe resultado bom. Foquem nas coisas boas, naquilo que vocês querem. Não gastem energia reclamando. Gastem energia mantendo a esperança, acreditando que vem. Não é assim. Ele acabou de ser pai de 3. Tá certo? Imaginem a criança na sua casa, seja lá qual ela ser, qual é o desejo de vocês. Imaginem ela com vocês, como seria com ela. Né? A gente diz que o filho tem que ter um espaço psicológico. Né? Então, gastem a energia com isso. Façam a poupança filho.
Alguém me perguntou, mas Suzana, poxa, é muito ruim, eu não consigo nem comprar roupinha, não sei a idade que vem, não consigo fazer o quarto, não consigo fazer nada. E eu fiquei pensando, eu digo o que para ela, né? Coitada, ela quer fazer alguma coisa. Aí me lembrei da minha história, e eu lembrei, inspiração, né? Faça poupança, filho. Vá guardando todo mês aí um dinheirinho, porque para comprar é tão fácil, né, gente? No instante a gente compra, tá certo? Então, acalentem o seu sonho, continuem sonhando, mas continuem também se abrindo para novas energias, para novas possibilidades, tá certo? Para novos olhares. Quem sabe o filho está num lugar onde eu não estava aguardando, ele vem de um jeito que eu não estava esperando, e eu vou ser feliz desse jeito também. Tá certo? Chegaram as crianças, é hora de parar de falar, né? Não sei nem que horas são. Hã? Oi? Não entendi nada. A língua de sinais, assim, né? Mas em todo caso, eu acho que tem que parar que as crianças chegarem. Tá bom, gente? Que horas são? 5h40. Pontualmente, era 20 minutos. Pronto, a gente tem uns recados para dar, tá certo? Eu já vou começando dando recado. Gente, estou muito preocupada. Domingo que vem vai acontecer o quê? Ah, achei que não iam saber. Se salvaram. Vai acontecer a caminhada pernambucana de apoio à adoção. Quem vai? Pouco. Eu vou também. Gente, todo mundo tem que estar lá, gente. Quem quer mudança na adoção? Ninguém quer mudança? Mudança se faz assim, gente. Mostrando a nossa presença, mostrando quem somos, a que viemos. A nossa caminhada não é para a gente desfilar, não. Se bem que a gente aproveita, né, Dani? A gente caminha bem devagarinho para demorar bem muito. Nós levamos cartazes, faixas, para quem nunca foi. Né? As crianças vão também. Né? Então é um momento extremamente importante de conscientização social. Quem vai ser pai adotivo tem que estar lá, gente. A camisa, parece que estão vendendo aqui. Essa parte, não sei onde é que está a Renata. Pronto. A nossa camisa, ela já é antiguinha. A gente não fez outra porque não tem dinheiro, tá? Vamos comprar todas este ano, aí no ano que vem a gente tenta fazer outras, tá certo? Então, gente, não é só vocês que vão na caminhada, não. Tragam a sogra, o sogro, a vizinha, a babá, a futura babá. Todo mundo tem que entrar no clima. É um momento importante para mostrar para a família de vocês. A gente não tem vergonha de dizer que é pai adotivo, não, de mostrar nossas crianças. Então, nós queremos, com a caminhada, mostrar a naturalidade, a legitimidade da família adotiva, quebrar preconceito, mudar paradigma, preparar a sociedade para adoção. Não adianta só Suzana, Eneri, Renata, Daniela caminhar. As doidas estão sempre fazendo isso. Tem que vir todo mundo, gente. Tá certo? Então, é domingo de manhã, lá na pracinha de Boa Viagem, a Eneri, alguém vai falar mais sobre isso, mas eu não posso deixar de deixar o meu recado. Venham, tá certo? É um fiasco se a gente tiver pouca gente lá, gente. Um GEAD que tem, em cada reunião, mais de 100 pessoas, a gente tem que ter no mínimo 400 pessoas lá. Tá certo? Precisamos de números, senão fica um vexame. A gente vai lá para reclamar de tudo que é coisa, né? Reclamar da Lava Jato, apoiar o Lula. Nós estamos aqui falando dos nossos filhos, tá? Da família adotiva. Vamos lá. E isso, gente, no outro sentido, é um bálsamo neste mundo tão conturbado, né? Que a gente só vê caminhada contra a corrupção, caminhada contra não sei o quê. A nossa caminhada é a favor do amor, que eu acho que está precisando nesse mundo tão conturbado. Tá certo? Vamos lá mostrar a nossa força. Conto com vocês. Tá certo? Então, para quem já é mãe, feliz Dia das Mães amanhã. Tenha um excelente dia.